capítulo de número 5. Amém. Lucas, capítulo de número 5, nós vamos ler 7 versos. Diz assim, do versículo 1 ao versículo de número 7. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém. Amém. Te agradecemos, Deus, por esta palavra que o Senhor nos concede. Louvado Pedimos que seja o Teu Santo Deus. Espírito nos conceda graça Sim, para Deus. ministrar aos nossos corações esta palavra. Seja sobre nós a Tua bênção. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu hoje estou me lembrando, quando eu era pequeno, o pastor disse que, pastor Odílio, né? Abílio, disse que talvez meus pais fossem crentes para me colocar o nome. Então, quando eu nasci, meu pai já era missionário. Né? Então, eu sou missionário desde de nascimento. Com 17 anos, eu já tomava conta de uma igreja no Uruguai. Já era responsável pelo trabalho lá. E a minha vida foi toda pautada nessa obra, a obra missionária. Esse ano, em dezembro, se Deus quiser, vamos fazer 37 anos que eu fui separado para o ministério pastoral. Mas comecei cedo a trabalhar na obra do Senhor. Já sou jubilado, graças a Deus, né? Mas a minha jubilação não me impede de fazer a obra do Senhor. Posso até pastorear outra igreja, se eu quiser. Mas eu tenho me dedicado um pouquinho à pregação da palavra do Senhor, por onde eu passo, por onde eu tenho andado. E sou feliz por tudo que Deus tem feito pela minha vida. Fui representante dos Gideões durante 12 anos, lá no Rio de Janeiro, que eu morava no Rio de Janeiro. E nesse período, Deus também me abençoou grandemente e tem me abençoado até agora. E eu tenho certeza que até o meu último dia vai continuar me abençoando. 66 anos de idade, e eu tive, no ano passado, mês de agosto, sofri um infarto, e quando o povo estava apavorado, pensando que eu ia morrer, eu ficar com sequela, Jesus foi lá, me resgatou, e eu não sinto nada, graças a Deus. Continuo trabalhando na obra do Senhor. O pastor Gerson é um grande amigo, companheiro, e eu acho que o tempo que nós somos amigos já é uma existência, porque nós somos amigos desde 1972, e ele conhece a minha família toda, conhece meu pai, esteve conosco lá no Uruguai, quando nós estivemos lá. Então nós já somos mais do que conhecidos, somos família mesmo, né? E, enfim, Deus tem nos dado esse privilégio e, além disso tudo, o privilégio de poder fazer a sua obra. Vamos à palavra do Senhor. Meus queridos,
Esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido, nosso, tá? Mas cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente descobre riquezas para o nosso coração, e isso vai nos fortalecendo e nos ajudando a manter de pé. Na verdade, a pesca maravilhosa, como intitula aqui o evangelista Lucas, é um dos primeiros milagres que o Senhor Jesus Cristo operou, daqueles grandes milagres, no momento em que ele estava caminhando por essa terra, transmitindo a sua palavra, fazendo o seu trabalho, e é aqui também que ele convoca os seus primeiros discípulos, né? Mas eu não quero só ficar nessa pequena introdução. Nós temos aqui o seguinte: estamos diante de um quadro de frustração. Na verdade, o problema aqui dessa pesca maravilhosa é um período em que os pescadores haviam trabalhado uma noite inteira e esse trabalho havia sido mal sucedido. E eles amanhecem o dia, né, com certeza cansado, com sono, com tristeza e o pior de tudo, com as mãos vazias. Este era o quadro daqueles homens. E o texto sagrado nos leva a meditar que Jesus olha para aqueles homens e observa o que eles mesmos não estavam observando. Porque o que eles estão observando é a angústia, a frustração de uma noite trabalhada sem sucesso. E Jesus olha para o outro lado. Jesus olha para aqueles homens e vê nele algumas coisas que nem nós conseguiríamos ver. Jesus olha para eles e vê talento, capacidade, projetos e até mesmo as suas promessas, que pareciam não aparecer ali. Tudo isso estavam sendo tratados com carinho. E onde é que estava tudo isso? Num dos instrumentos da pesca, que era a rede. Se fosse eu, que tivesse trabalhado a noite toda, com certeza eu não ia lavar a rede. Eu trabalhei a noite toda, não peguei nada, para que eu vou lavar a rede? Deixa ela suja aí. Mais tarde, outra hora, eu volto aqui e lavo. Mas agora não. Depois de uma noite, eles não. Mesmo que não pegaram nada, eles colocaram em evidência aquilo que eles tinham e que os homens não estavam observando, nem eles mesmos, que era o talento, que era a capacidade, os projetos. O que era o talento? A obra que eles estavam fazendo, a capacidade de, em meio àquela provação, àquela luta, eles dizem: não, nós vamos continuar mantendo aqui, porque esse aqui é o nosso instrumento. Projetos. Qual é o projeto do pescador? Ir ao mar ou ao rio e trazer peixe. Era o projeto deles. Mesmo que não haviam concluído o projeto, eles estavam no nosso projeto, continua de pé. E tudo isso que nós temos, vamos tratar com carinho. Quando nós olhamos para esse lado, que é a primeira parte que eu quero falar nesta oportunidade, nós vamos observar o quê? Deus entregou nas nossas mãos um instrumento de trabalho. Qual é o nosso instrumento? A rede. O que é a rede? É a palavra de Deus. Quando nós pegamos a palavra e lançamos, nem sempre o peixe vem. Mas não é para nós desistirmos, não é para nós pararmos, é ao contrário. Não, eu lancei hoje, o peixe não veio, mas se eu lançar amanhã, o peixe virá. Só que para eu lançar amanhã, eu preciso ter em minhas mãos a rede limpa, a rede preparada. Talvez seja muito difícil eu preparar a rede sabendo que ela não me serviu de nada, praticamente no dia anterior. É assim que nós olhamos. Mas o pescador, aquele que tem o talento de pescar, ele não olha assim: eu joguei ontem, não peguei, vou jogar amanhã, eu tenho oportunidade para pegar.
Então, quando nós falamos deste lado, o que nós temos que trazer para o nosso entendimento? Deus entregou nas nossas mãos as redes, ou a rede, que é a sua palavra. O que é que nós temos que fazer? Cuidar dela com muito amor e com muito carinho. Enquanto nós cuidamos das redes, o Senhor Deus nos observa. Observa bem que eles estavam frustrados. E Deus está olhando. Não está olhando para a frustração. Está olhando para o que eles estão fazendo. O que é que eles estão fazendo? Cuidando das redes. O que nos traz a frustração? A multidão de problemas, as indiferenças, as moléstias que nos rodeiam. Possa ser até que a gente pense que com tanta coisa que nos traz frustração, a gente, não, eu acho que eu vou desistir. Mas a lição que nós temos aqui na pesca maravilhosa é outra lição. Eu vou continuar. Eu vou em frente. Não posso parar. É bem verdade que quem vai ao mar, quem vai pescar, ele vai sofrer a agitação do vento, a agitação das ondas, e o pior de tudo, no caso do texto sagrado, os peixes se esconderem. Isso é que é o pior, né? Se o barco balançar, se o vento soprar, se a onda subir, tudo bem, mas se o peixe vir, tá bom demais. Agora, quando o peixe sobe, se esconde, aí a gente, aí dá vontade de parar, dá vontade de dizer, não vou mais. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa. Tudo isso que está ao nosso redor, o dono de tudo isso está nos olhando. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus está nos contemplando. Ele está apenas esperando o momento que Ele, não sou eu, Ele, entende ver que eu não consigo fazer mais nada. É nesse momento que Ele chega. E quando Ele chega, Ele domina a situação. Observa que os homens estão ali, limpando, cuidando, agora já sem esperança. E é nesta hora que o Senhor Jesus se apresenta, Ele se aproxima para dominar a situação. Talvez nós teríamos, com certeza, falaríamos muito se nós pudéssemos abrir um leque e ir lá nas palavras do salmista. Fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Jesus, quando Ele se aproxima daqueles homens, Jesus já tem tudo pronto. Tudo pronto, Ele não vai fazer nada, já está tudo pronto. Porque Ele observa que aqueles homens poderiam tomar algumas atitudes a partir daquele momento. Não é da noite anterior, é a partir daquele momento. E as atitudes que Jesus faz com que eles tomam, a primeira foi esta: afasta um pouquinho da terra. Isso aqui tem muito a falar para nós. Porque quando Jesus pede o barco e pede para afastar a terra, se nós transportarmos isso para um olhar espiritual, Jesus está dizendo, o que vocês podiam fazer, vocês fizeram. Não conseguiram. Então agora, olhe para mim. Porque afastar da terra, aqui é o mesmo que dizer, olhe para mim. E é isso que Jesus queria que eles entendessem naquela hora. Porque a frustração, com certeza, está falando alto ao coração deles. Mas Jesus chega e diz, olhe para mim. Quando ele fala isso, a gente vai observar que Jesus não fala nada a respeito da rede. Nem se ela é bonita, se ela é feia, se ela está limpa ou se ela está suja.
Sabe por quê? Porque a rede é nossa. A rede é sempre nossa. É o nosso objeto. É o nosso instrumento de trabalho. A rede é nossa. Só que ele trabalha diferente. Esquece a rede e pede para entrar no barco. Ele podia ter dito assim, ó, essa rede aí, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração por essa rede, você joga lá no barco. Ou sem oração. Não. Ele pede para afastar da terra, e aí eu traduzi isso aqui como o quê? Olhe para mim. E depois, ele diz, eu vou entrar no barco. Aleluia. Aleluia. Eu vou entrar no barco. O que é o barco? Na verdade, o barco não era nada seguro para eles, até aquele instante. Por quê? Porque no barco eles passaram a noite toda e não pegaram nada. No barco eles estiveram trabalhando, esgotando as suas energias e nada aconteceu. Então o barco, ao invés de ser um lugar aprazível para eles, se tornou o quê? Um lugar, meu Deus, que desastre foi esse? Passei a noite toda dentro do barco. E quantas vezes na nossa vida isso acontece? O nosso barco, né? O nosso barco, que pode ser a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, qualquer coisa aí, a gente, meu Deus, passei a noite toda, tentei, eu estava no barco, que parecia ser um lugar aprazível, mas se eu não peguei nada, o barco já deixa de ser aprazível, ele já passa a ser um desespero. Aí Jesus quer entrar no barco. Olha que ele pede para entrar no barco, ele entra onde? No epicentro do desespero. Onde é que está o problema? No barco. O problema não está na rede, está no barco, porque foi o barco que me transportou a noite toda. Então, se o barco me transporta a noite toda, qual é o meu problema? Não é a rede, é o barco. Aí Jesus diz assim, deixa eu entrar no barco. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu entrar no barco. E aí, quando ele diz, deixa eu entrar no barco, ele está dizendo assim, ó, fica tranquilo, acalma o teu coração, não precisa falar nada com ninguém, porque eu estou no barco. Aleluia. Aleluia. Ah, Jesus, eu não preciso falar para ninguém que você passou a noite toda no mar. Não precisa falar para ninguém que você jogou a rede e não pegou peixe. Não precisa falar para ninguém que você está cansado. Não precisa falar para ninguém que você está com sono, porque eu estou no barco. Aleluia! Oh, glória! Queridos, quando Jesus entra no barco, ele está dizendo, deixa o controle comigo agora. Você controlou o barco a noite toda. Aliás, quando Jesus fala para lançar as redes, eles falam lá, trabalhamos a noite toda. Eles deram uma lição, uma aula de pescador para Jesus. Trabalhamos a noite porque nós somos pescadores, sabemos a hora do peixe, o lado que o peixe está, jogamos a rede. Foi isso que eles falaram para Jesus. Sabe que Jesus chega e diz, deixa eu entrar. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus entra no barco, Jesus, ele está fazendo o quê? Ele está conhecendo, ele está sublinhando, ele está escrevendo todas as adversidades que tem no barco. Tudo que é problema que tem no barco, ele entra e puxa para ele. Às vezes, as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não deixa Jesus entrar no nosso barco.
A gente simplesmente, eu sou o dono do barco. Ó Jesus, eu sou o dono do barco. Aí o Senhor querendo me ajudar, o Senhor me ajuda, mas o dono sou eu. E Jesus está dizendo assim, eu quero ser o dono do seu barco. Eu quero comandar o seu barco. E foi isso que ele fez. Naquele momento, Jesus diz assim, eu sou o dono do barco, e a partir de agora, vocês fazem o que eu falo, o que eu vou mandar fazer. Simples assim. Lançai as vossas redes para pescar. Observa a separação. Eles dizem, Senhor, trabalhamos a noite toda. Jesus poderia ter dito para eles, lança as minhas redes. Não, lança a rede de vocês. Porque isso aí não é comigo. A rede está na mão de vocês e lança as redes de vocês. Agora, saibam que eu estou no barco. Agora é tudo o contrário na ótica deles. Lança a rede para o lado direito. Mas eles sabiam que peixe só tinha do lado esquerdo. Era isso que eles sabiam. Né? Eles sabiam que peixe era na madrugada, era na noite. Agora está de dia. E ainda lançar a rede para o outro lado. Só que quando Jesus entra no barco, ele muda a ordem, ele muda as estações e coloca tudo no lugar. Glória. Eu ouvi uma pessoa dizer que o Senhor Deus complica, descomplica e explica porque ele complicou. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Sabe por quê? O nosso Deus não precisa complicar nada. Ele é Deus, Ele é o Senhor e Ele sabe o que está fazendo. Aleluia, glória a Deus. E não deve explicação nenhuma para nós. Essa que é a verdade. Ele sabe. Jesus entra no barco. Tudo era contrário, porque os discípulos estão cansados, a hora era imprópria e ainda tinha um detalhe, a multidão estava lá olhando. Porque aquela multidão que estava ali olhando, era a multidão que vinha buscar o peixe de manhã. Os pescadores vão chegar, né? Lá no Rio de Janeiro tem os lugares que chegam os pescadores, aqui também tem, Santa Catarina também tem, né? Lá, e o povo vai para lá, porque o barco está chegando, compra mais barato, escolhe o peixe melhor, não é assim? Aquela multidão era aquele povo, que também estava frustrado. Você, poxa, vendo comprar o peixe, cadê o peixe? Os homens foram para o mar pescar e não pegou nada. E essa mesma multidão é que está olhando. Deixa eu traduzir isso aqui pelo Espírito de Deus. Aleluia. A multidão fica olhando a minha vida. A multidão fica olhando o meu barco. Eles pensam que eu vou sucumbir com o cansaço da noite, com a rede vazia, com os problemas que me cercam. Só que eles não sabem que quando Jesus entra no barco, ele muda as coisas. Oh, rabacanda, rabaxê. Aleluia. Ele faz a mudança. Jesus entra no barco e dá uma ordem aparentemente ao contrário. Não é hora de peixe, não é o lado do peixe e ainda tem um monte de gente olhando. Mas é nessa hora que ele chega. A ordem é dele. E se a ordem é dele, nós só temos uma alternativa: obedecer. Nada mais. Obedece. Senhor, eu sou pescador. Pode falar isso para ele, não tem problema nenhum. Ele não vai se aborrecer, porque ele vai entender que você sabe o que está fazendo. O que a gente não sabe, muitas das vezes, é que ele é o homem que muda o tempo e as estações. Eu sou pescador, trabalhei à noite, joguei a rede do lado certo e não veio peixe nenhum. Então ele disse para Jesus que ele sabia o que estava fazendo. Lá no Rio de Janeiro tem um pessoal que ora: Senhor, não sirvo para nada, não vale para nada, não presto para nada. Esse tipo de gente Deus não quer. Ele nem escuta essa oração. Tem que falar alguma coisa para ele. Tem que falar.
O rei Ezequias, quando orou, ele disse: eu sou teu servo, tenho feito conforme a tua palavra. Davi várias vezes assim: Senhor, ouve a oração do teu servo. Tá? O profeta Isaías, o rei Ezequias e tantos outros chegaram diante de Deus, a mulher, a sunamita. E quando ela falou para o profeta que o marido dela era homem, não sei o que, não aconteceu nada. Ele pergunta: o que você tem em casa? Aí ela mudou a conversa. Falou: tua serva. Ela disse: eu sou alguma coisa. Enquanto meu marido era vivo, eu era mulher do meu marido. Mas agora eu não sou mais, ele já morreu. Então eu sou tua serva. E o milagre aconteceu. E foi isso que aconteceu. O que houve? Naquele exato momento, eles disseram, depois que ele explica para Jesus tudo que ele sabe fazer, ele disse: mas sobre a tua palavra. Aconteça o que acontecer, é pela tua palavra, eu vou lançar a rede. Aleluia. Lançaram a rede, encheram o barco, chamaram outros barcos, e o texto diz que quase todos os barcos iam a pique, porque era muito peixe. O que nós aprendemos aqui para eu encerrar as minhas palavras? Aprendemos que nós não podemos e não devemos abandonar a nossa rede. Em nenhuma circunstância, não abandone a rede. Encheu de peixe, traz a rede, limpa a rede e guarda. Não pegou peixe nenhum, traz a rede, limpa a rede e guarda. Porque o dono dos peixes está olhando para você. Está olhando para mim. Aleluia. Não abandone por momento nenhum. Segundo, cuide da rede com amor. Com amor. Porque tem gente que cuida da rede, mas com raiva. Tem pescador que cuida com raiva. Chuta a rede, joga para lá, joga para cá, mas tem outro que chega lá e puxa com carinho. Pega aqui, estica. Não é assim? Eu não sou pescador, mas já vi isso aí. É desse jeito que funciona. Então faça isso. Cuide da rede com amor. Porque se nós fizermos isso, o dono do mar, o dono dos peixes, o nosso dono, que está no nosso barco, transforma qualquer adversidade em bênçãos. E nesta noite, aleluia, nesse aprendizado que o Senhor Deus separou para nós possamos aprender com as palavras de Jesus, com o ensinamento de Jesus e a obediência daqueles homens, que na verdade não tinham nenhum conhecimento de quem era Jesus. Imagine nós que temos o conhecimento de quem ele é. Quem não tinha conhecimento, pescar eu já pesquei, fiz o que, mas é o Senhor que está mandando, eu lanço a rede. Não tinha conhecimento. E nós que temos. Não precisamos apavorar, não precisamos se preocupar. Na verdade, aquelas pessoas que estavam ali e que viram o milagre acontecer, eles puderam entender que existe um Deus que cuida do nosso barco. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Pode orar aí com a tua palavra e encerrando, pastor, abençoe nós, né? Aleluia. Nós já estamos de casa aqui, já estamos no peito, né? Que o Senhor nos abençoe, que nós tenhamos uma noite de bênção, uma noite de paz e que as nossas redes possam ser cheias de bênçãos, porque Deus tem bênçãos para todos nós. Aleluia. Glorioso Deus e Pai que estás no céu, te agradecemos nesta oportunidade, por esta palavra que o Senhor tem nos concedido, pelo reforço espiritual que o Senhor nos concede através do teu Santo Espírito, que nós possamos, ó Deus, manter as nossas redes limpas, preparadas, e assim o Senhor dentro do nosso barco, nada vai nos faltar. Abençoa cada um dos teus servos
servos aqui presentes, ó Pai, nos conduz em paz e segurança para os nossos aposentos e que no dia de amanhã nós possamos continuar te louvando e te adorando para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos querem receber a bênção do Senhor? O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Graças